posse de bola, boas dinâmicas para construir o jogo, pressão alta e Jonathan Calleri. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como joga taticamente o São Paulo de Rogério Ceni. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo, e hoje para fazer uma análise bem detalhada de como joga, de qual é a formação tática, de quais são as principais características, de quais são as principais dinâmicas coletivas e individuais do São Paulo treinado pelo Rogério Ceni. Começando então pela formação tática principal, que é o 4-1-3-2, com apenas um volante, o Pablo Maia, que tem sido o jogador mais utilizado por ali, 3 meias, que de maneira geral tem sido Igor Gomes pela direita, Rodrigo Nestor centralizado e o Alisson pelo lado esquerdo, e uma dupla de ataque, Éder e Jonathan Calleri. Às vezes até tem algumas variações, às vezes jogam com 2 volantes ao invés de um, então puxa esse meia centralizado para ser um segundo volante, o Nestor um pouquinho mais para trás. Às vezes o Éder também baixa para circular ali por trás do Jonathan Calleri, então fica um meia. Então esse 4-1-3-2 às vezes vira um 4-4-2, às vezes vira até um 4-2-3-1, dependendo ali da variação que o Rogério Ceni pede, mas de maneira geral o principal utilizado é o 4-1-3-2. Questão de nomes, eu coloquei aqui a formação com os principais jogadores que têm jogado mais recentemente, mas até por conta da temporada, muito apertado o calendário, muito pesado, tem vários jogadores que acabam se revezando por ali. O Luciano é um jogador que entra muito, o Nicão também é um jogador que participa bastante, o próprio Arboleda se reveza bastante ali na defesa junto com o Léo e também com o Diego Costa, Reinaldo, Rigoni, Marquinhos, enfim, tem vários outros jogadores que têm sido utilizados também com alguma frequência para essa rotatividade de elenco. Bom, e como a gente falou na introdução, o São Paulo é um time que gosta de jogar com a bola. O Rogério Ceni já tinha feito trabalhos dessa maneira no Fortaleza, no próprio Flamengo, de times mais propositivos, que gostam de ter a bola, de ter o controle do jogo, e no São Paulo não está sendo diferente. Inclusive, se a gente pegar aqui alguns números do Campeonato Paulista de 2022, a gente vai perceber que o São Paulo é o time que terminou o campeonato estadual com a segunda maior média de posse de bola por jogo, com 60%, e é o time que menos perdeu bola em média no campo de defesa. Ou seja, isso mostra que, apesar de ter muita posse de bola, o São Paulo é um time que mostra muitas dinâmicas coletivas, sincronizadas, bem trabalhadas na saída de bola. Isso já era muito bem feito pelo Rogério na época do Flamengo, e ele está carregando também essas boas dinâmicas, esse trabalho muito forte na saída de jogo do time desde lá de trás. Bom, mas como é o desenho dessa saída? De maneira geral, a maioria das vezes é uma saída em 3+1, segurando o lateral direito, o Rafinha, como um lateral base junto dos zagueiros, e com um volante à frente, sendo esse volante o Pablo Maia. Às vezes, dependendo da forma com que o adversário faz essa marcação, o São Paulo muda um pouquinho esse desenho, liberando um pouquinho mais o Rafinha, baixando um pouquinho mais o Wellington, deixando os dois laterais mais ou menos na mesma altura do primeiro volante, fazendo uma saída um pouco mais sustentada em 2+3. E tem um número muito interessante, quando a gente olha, fica bem claro como o São Paulo gosta de trabalhar a bola desde lá de trás, e como o Rafinha é um desses caras que acabam fazendo essa saída de bola mais baixo. É quando a gente olha o número totais de passe de cada jogador na temporada. A gente vê que o Rafinha é o jogador que mais toca na bola, que mais dá passes na temporada, seguido do Diego Costa, do Arboleda, e o Léo também aparecendo ali no top, e o Pablo Maia, que também é um jogador que participa dessa construção, aparecendo ali no top 5 dos 5 jogadores que mais trocaram passes nessa atual temporada pelo São Paulo. Mas independente do desenho, do formato com que essa saída é feita, tem algumas características que são muito importantes e que são trabalhadas e feitas pelos jogadores em campo, independente do formato da saída. A primeira delas são as conduções feitas pelos zagueiros. Muitas vezes os zagueiros do São Paulo eles recebem com liberdade à sua frente e são encorajados a carregar, a conduzir a bola em direção ao campo de ataque. Por quê? Porque muitas vezes o zagueiro conduzindo a bola, ele faz com que alguém do sistema defensivo adversário tenha que sair para marcar ele. E quando alguém do adversário precisa sair para marcar ele, às vezes ele libera um companheiro nas costas desse jogador que acabou saltando pressão em cima do zagueiro. Como nesse lance aqui, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, que de novo o Diego Costa recebe, tem espaço para conduzir,
vai carregar a bola, vai obrigar um adversário a sair em cima dele, ele vai dar um passe lá em cima no Rafinha, e repara como o Igor Gomes, que é o jogador que estava sendo marcado pelo adversário que saltou pressão em cima do Diego Costa, vai ficar livre no momento do cruzamento, justamente porque esse jogador que teve que sair no zagueiro se afastou do meia do São Paulo. Além disso, o primeiro volante tem papel fundamental nessa saída, porque ele é um cara que precisa o tempo inteiro ficar buscando os espaços para gerar a linha de passe para os zagueiros poderem sair por dentro, sair pelo corredor central, se for o caso. O Pablo Maia tem se destacado bastante nesse aspecto. Ele é um jogador que está sempre aparecendo para o jogo, ele está sempre se deslocando, tem um bom domínio orientado, ou seja, fazendo o domínio da bola, recebendo a bola, já tirando a bola da pressão, consegue ele dominar tanto de perna direita, de perna esquerda, dá passes também de perna esquerda, de perna direita. É um jogador que tem uma boa bola longa, quando consegue receber com um certo espaço ali por dentro. Então esse primeiro volante nessa saída em 3+1 ou em 2+3 que o São Paulo faz, ele é fundamental, e o Pablo Maia tem se mostrado muito efetivo nesse tipo de saída de bola. E ainda sobre a primeira fase de construção, ou seja, sobre a saída de bola desse São Paulo, ainda tem uma característica muito importante que o Rogério também tentou carregar ao longo de todos os trabalhos que fez na carreira, que é a utilização do goleiro saber jogar com os pés. Muitas vezes a saída em 3+1 do São Paulo, sobretudo quando o adversário está marcando num bloco mais baixo, muitas vezes essa peça central da saída de 3 é o próprio goleiro. Então os dois zagueiros abrem, o goleiro fica centralizado formando essa linha de 3 e o Pablo Maia fica à frente com os dois laterais podendo avançar um pouco mais no campo. E o Jandrei tem feito muito esse tipo de jogada. É um goleiro que se sente confortável com os pés e tá também tá tendo uma boa temporada até aqui pelo São Paulo dessa maneira. E com todas essas dinâmicas de saída de bola, de construção de jogo, muitas vezes o São Paulo consegue chegar até o campo de ataque do adversário. E nesse momento, quais são as principais características, quais são as principais dinâmicas que o time passa a tomar? A primeira delas é uma espécie de sobrecarregar um lado do campo, principalmente o lado direito, para fazer uma virada de bola mais longa, buscando o lateral esquerdo, o Wellington, lá do outro lado, com certa liberdade. Como a gente pode ver nesses exemplos. Nesse jogo contra o Palmeiras, o primeiro jogo da final do Paulistão, em que o São Paulo consegue sobrecarregar bastante o corredor ali direito, até tracer uma linha em amarelo dividindo o campo em dois, e repara como tem pelo menos ali 6 jogadores de São Paulo do mesmo lado do campo, do lado direito, eles se aproximando por ali, e a partir de algumas trocas de passes ali, o São Paulo vai trabalhando e vai fazer essa virada para o lado esquerdo, buscando justamente o Wellington. Repara como ele está com bastante liberdade do outro lado, justamente porque o São Paulo conseguiu atrair o sistema defensivo do adversário para o lado direito do seu ataque. Uma outra forma que o São Paulo tem para conseguir se aproximar da área do adversário é através dos pivôs do Calleri, atacante que está vivendo uma temporada fantástica, fazendo muitos gols, mas também contribui muito com esses apoios frontais, esse trabalho de pivô. Como nesse lance aqui, onde repara que o Rafinha tenta uma bola mais longa para o Calleri, repara que quando ele recebe essa bola de costas, há jogadores sempre do São Paulo atacando a profundidade para ou receber um passe diretamente do Calleri, ou o Calleri dá no pé de um dos meias que baixam por ali, para um desses meias tentar enfiar essa bola nas costas da linha de defesa. Aqui um outro exemplo, contra o Corinthians, de novo ele recebe fazendo pivô, vai conseguir fazer o giro, e repara como um companheiro dele ali já faz esse ataque à profundidade, se eu não me engano me parece ser ali o Éder, repara como ele já faz esse ataque para buscar a bola em profundidade nas costas da linha de defesa, e o próprio Calleri nesse lance aqui tenta dar a bola ali para ele. E com todas essas dinâmicas, desde a saída de bola até essa segunda fase de construção, que é a mais próxima ali do campo de ataque, o São Paulo consegue chegar muito, entrar muito na área dos seus adversários. E muitas dessas entradas na área, muitas vezes eles são a partir de cruzamentos. O São Paulo é um time que cruza muito. Aliás, os 4 gols do São Paulo contra o Atlético Paranaense na vitória por 4-0 na estreia do Brasileirão surgiram de cruzamentos na área. E o importante da gente notar nesses cruzamentos é que o São Paulo acaba preenchendo muito a área quando a bola entra no corredor lateral e o jogador que está por lá se prepara para fazer o cruzamento. Tem sempre pelo menos os 2 atacantes, o Calleri e o Éder, mais 2 dos meias. Bom, mas e sem bola? Quais são as dinâmicas e as atitudes dos jogadores em campo? A primeira delas é, se o São Paulo gosta de ter a posse da bola, consequentemente é um time que vai tentar recuperar ela o mais rápido possível quando não a tiver. Então o São Paulo é um time que na transição defensiva gosta de fazer
o famoso perde e pressiona, ou seja, perdeu a posse da bola, já imediatamente pressiona o adversário para tentar recuperar a posse o mais rápido possível. E repara como até os jogadores de ataque, os jogadores de frente são importantes nessa pressão, sempre pressionando muito o portador, não deixando ele conduzir a bola em direção ao ataque. Se não for possível recuperar a bola, no mínimo induz ele a jogar para trás, porque quando vai jogando para trás, os jogadores de São Paulo continuam pressionando, continuam indo em cima da bola para forçar um chutão, para forçar um erro do adversário, um erro de passe, enfim. É um time que vai buscando sempre, se não der para desarmar, no mínimo forçar um chutão ou forçar um erro do adversário, tendo que obrigá-lo a jogar a bola para lateral, por exemplo. E mesmo em termos não de transição, mas de organização defensiva, o São Paulo é um time que gosta de jogar com um bloco mais alto, fazer uma pressão mais alta, seja em tiro de meta, seja na saída de bola do adversário. E aí, obviamente, o desenho dessa pressão mais alta, ela varia de acordo com o desenho da saída de bola do adversário, mas é uma pressão que é sempre feita lá em cima. Os dois atacantes participam, os meias participam, muitas vezes os laterais sobem também pelos lados, porque o São Paulo tem um gatilho de pressão de pressionar quando a bola entra em corredor lateral. Por isso o Pablo Maia, por exemplo, é um jogador que não participa tanto dessa pressão mais alta, porque quando a bola está em corredor central, o São Paulo não pressiona com tanta ênfase. Então o Pablo Maia fica mais recuado ali, dando um suporte à linha de defesa. Mas quando a bola entra em corredor lateral, os dois laterais, seja o Rafinha de um lado, seja o Wellington do outro, eles têm que subir para pressionar junto com os meias, junto com os atacantes, para poder não permitir com que essa bola consiga ser construída e com que o time adversário consiga avançar em campo por esse corredor lateral. E mesmo nos momentos em que o São Paulo precisa baixar um pouco mais o bloco, seja ali num bloco médio, num bloco baixo, ou seja porque o adversário conseguiu quebrar essa pressão mais alta, seja porque tem uma falta, a bola acabou chegando naquela região do campo, ainda assim o São Paulo é um time muito proativo que gosta de botar muita pressão no portador, induzir a jogar para trás e sempre ir saindo de trás ali, de perto do seu próprio campo. Então se o São Paulo consegue, por exemplo, induzir que um meia volte a bola lá no zagueiro, os jogadores imediatamente sobem e já começam a preparar esse gatilho de fazer essa pressão mais alta, fazer essa pressão mais forte. E de maneira geral, o desenho desse bloco mais médio, baixo, é mais ou menos um 4-1-4-1, com o Pablo Maia sendo ali o jogador que protege essa região entre as linhas, o Éder recua um pouquinho mais para fechar a linha do meio campo junto dos três meias, e o Calleri fica como sendo o homem-alvo, um homem mais à frente, até para o São Paulo tentar fazer uma transição mais rápida, buscando o pivô dele se conseguir recuperar a posse da bola. Às vezes esse desenho do bloco médio-baixo em organização defensiva do São Paulo muda um pouquinho, às vezes o Éder fica um pouco mais solto também, mais próximo do Calleri, então fecha com duas linhas de quatro, Pablo Maia compondo a linha do meio campo, mas de maneira geral o Pablo Maia é mesmo esse jogador que fica entre as linhas, protegendo essa região nas costas ali da linha de meio campo. Bom, mas qual é então a principal fragilidade desse time do São Paulo? E o que eu identifiquei, se a gente reparar para ver as principais chances dos adversários nos últimos 10, 15 jogos, é quase que sempre, seja em transição, seja em organização ofensiva, nas costas do Wellington. Por quê? Porque nessa saída de bola do São Paulo, o Rafinha fica como um lateral mais baixo e o Wellington acaba tendo mais liberdade para subir em campo e avançar, aquele lado esquerdo é o lado que demora mais a se recompor. Então, sobretudo em transições, é o lado mais vulnerável do time do São Paulo. Alguns times conseguiram evidenciar essa fragilidade do São Paulo, conseguiram fazer gols em cima do São Paulo usando esse espaço às costas do Wellington. Então é um ponto aí que de repente o Rogério precisa encontrar melhores mecanismos para conseguir se proteger a partir dessas subidas do Wellington, sendo um lateral muito mais avançado do que o lateral direito. Bom, e como destaque individual não poderia deixar de ser Jonathan Calleri, é o artilheiro do time na temporada, com 11 gols, faz em média um gol a cada 110 minutos, é praticamente um gol por partida, um gol a cada 90 minutos, é uma média realmente muito alta, impressionante, é o homem-alvo do São Paulo no ataque. O São Paulo, como a gente mostrou aqui, que faz muitos cruzamentos, o Calleri vai muito bem antecipando cruzamentos, é um cara que cabeceia muito bem, tem essa mecânica da finalização de cabeça muito boa, então é um jogador realmente que está se destacando demais na temporada, está sendo potencializado
pelo esquema tático que o Rogério está usando no São Paulo. Bom, vamos ficar de olho então para ver até onde esse São Paulo do Rogério Ceni pode chegar na atual temporada. Já bateu uma final de Paulistão, acabou perdendo para o Palmeiras, mas é um time que pode dar bastante trabalho no Brasileiro, na própria Sul-Americana, se der um pouco mais de enfoque na competição. Enfim, é um time que tem da onde tirar, tem bons jogadores e está formando aos pouquinhos uma boa equipe coletivamente. E aqui no canal do Bruno Pet a gente vai ficar atento e ligado para poder ao longo da temporada ir analisando esse time do São Paulo, e com certeza teremos mais conteúdos sobre o São Paulo do Rogério Ceni ao longo desse ano aqui no canal.